Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre atividade física na rotina de pessoas que passaram por transplantes. Neste sábado é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos e os nossos convidados são o Edson Aracaki, que é médico, tenista, transplantado renal há mais de 20 anos e presidente da Associação Brasileira dos Transplantados. Doutor Edson, muito obrigada pela presença, tudo bem? Tudo bom? É muito bom estar aqui, a gente poder discutir esse tema, que eu acho que é um tema super importante. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho e conversar sobre isso. A gente tem muito para falar. E quem está com a gente também é a Renata Venere, jornalista, CEO e apresentadora do canal Corpo, Cabeça, Coração, autora de Atividade Física no Cotidiano e idealizadora do projeto multiplataforma Cicatrizes, que dissemina a cultura da doação de órgãos no Brasil. Renata, que prazer ter você hoje aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Cassinha? Prazer é meu. É bem-estar e movimento. É Isso. comigo mesmo. Aqui o Dr. Edson vai trazer bem ali a realidade de uma pessoa transplantada que tem uma vida linda, intensa, movimentada pela frente depois que uma família diz sim, né? A doação de órgãos. Super importante a gente falar disso. Sem Privilégio estar dúvida. aqui. Olha, Renata, eu quero saber de você o seguinte. Soube que você voltou recentemente dos Jogos dos Transplantados. Explica pra gente como funciona essa iniciativa e o que você viu de bacana por lá. Terceira edição dos Jogos Brasileiros para Transplantados. Estou aqui diante do organizador disso tudo, Dr. Edson Aracaki. Então, você me corrige se estiver falando qualquer coisa Tranquilo. equivocada. A ideia é justamente reunir pessoas que passaram por um transplante, então pessoas que receberam órgãos de uma pessoa viva, né? Porque isso é possível. E a pessoa que doa o órgão também vive muito bem, com muita, enfim, tranquilidade ao longo da vida. E também pessoas que receberam órgãos de pessoas que partiram. Porque a única certeza que a gente tem na vida, né, Cássia, é que em algum momento a gente vai morrer. Então é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. E o que eu vi nos Jogos Brasileiros para Transplantados foi realmente uma confraternização. Pessoas muito interessadas em fazer os seus percursos, então, esportes diferentes ali, cada uma no seu ritmo, ali na sua rotina de treino, elas treinam, algumas com um pouquinho mais de performance ali, então você tem o ciclismo, tem o tênis, a natação, tinha muita torcida, tem aquela rivalidade, mas muito boa do esporte, e você vê crianças, jovens, né, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, todo mundo ali comemorando a possibilidade de estar com o corpo em movimento a partir de uma doação, de um transplante. Então é muito bonito, vários ensinamentos, né? Não só do esporte transformando a vida e levando ela adiante, mas também de empatia, de preocupação com o outro, aquela história de deixar os problemas do tamanho que eles devem ter, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então foi realmente foram 4 dias muito especiais para mim, que eu aprendi muito. Não só sobre os transplantados praticando esporte, que eu já faço isso, enfim, já estudo há bastante tempo, mas principalmente a união daquelas pessoas, né? A vida que tem ali e o que elas nos ensinam sobre a capacidade de olhar para o outro que está ali do seu lado. Doutor Edson, como que é e como que começou a sua história com esporte e com atividade física? Foi algo que começou antes do transplante ou depois? Atividade física, na verdade, para mim, ela sempre fez parte da minha vida, né? Uhum. Então, eu sempre pratiquei esporte desde criança, né? Jogava futebol, sempre fui ali do time da escola, do time da faculdade, do time de tudo, né? Sempre pratiquei bastante esporte. Então, assim, nada de novo, né? E, aliás, uma das coisas que acho que fez com que o meu transplante fosse super tranquilo, tanto no pré como no pós-operatório, foi talvez porque eu sempre pratiquei esporte, então eu tinha uma condição de física razoável, né, para aguentar a cirurgia, aguentar o período antes do transplante, que é um período muito ruim, né? Então eu acho que a atividade física fez com que eu tivesse uma adequação melhor a toda essa nova situação, que é o transplante, o pós-operatório e tudo isso. O interessante é que isso vale para qualquer procedimento cirúrgico, né? Quando a pessoa Sem tem dúvida. uma rotina de atividade física regular, ela chega a qualquer procedimento cirúrgico com muito mais chance de Melhor. ter sucesso, né? É. Isso é assim, no transplante, então, isso é muito verdadeiro, né? Aham. Tanto é que hoje tem estudos, né,
e várias pesquisas mostrando que é importante você fazer essa preparação da pessoa que vai passar por um transplante, porque isso a maioria das pessoas ficam sabendo um tempinho antes, né, que vai passar por um transplante. Então é super importante, né, que elas se preparem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, porque assim vai ser uma mudança muito grande na vida, né? Uhum. Então é importante que tenha essa preparação meio que holística da pessoa, né, para que ela enfrente a situação depois com muito mais tranquilidade. E depois da cirurgia, depois do transplante, como que você fez para adaptar a sua vida, sua rotina de atividade física com a sua nova condição? Na verdade, não foi uma coisa para mim que teve um impacto tão grande, Aham. porque diferente de outras pessoas que transplantaram um rim, eu, por uma felicidade imensa e por uma, assim, generosidade da minha irmã, eu não passei por aquele período que se chama de diálise, né? Seja hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Onde o seu rim para de funcionar e você precisa de auxílio de máquinas, né? Para poder fazer com que o rim funcione, né? Então eu não tive isso. Quem passa por essa situação, sem dúvida, perde muito mais condição física, né? Fica numa condição muito mais debilitada. Então eu não tive isso. Até que eu segui trabalhando, apesar de bem impactado pela doença, né? Eu estava muito mal, só depois que eu fui ver que eu estava muito mal, né? Porque é incrível como você vai se adaptando a tudo, né? É. Então eu também fui me adaptando a uma condição de piora progressiva, né? E então eu trabalhei praticamente até a véspera do meu transplante, né? Então, uns 15 dias antes do transplante, eu trabalhei, né? E voltei, tipo, um mês depois do meu transplante. Então, assim, eu praticamente não tive alguma coisa que foi muito diferente para mim. Agora, eu senti depois do transplante o quanto eu estava ruim, né? Porque eu segui fazendo atividade física provavelmente até um mês antes do transplante. Eu jogava tênis, e eu jogava tênis assim, né? Eu entrava na quadra, batia 5 minutos de bola, parava 15, aí batia mais 5, mas para mim estava normal. Eu sabia que eu estava numa condição ruim, né? Mas não achava que era tão ruim. Agora, depois do transplante, assim, a mudança é assim, é como se te ligassem numa tomada e imediatamente você recarregasse todas as energias, né? Que ótimo. Então, assim, é muito, muito diferente, é muito impactante. Agora, Renata, a experiência que você teve com esse seu projeto, né, o Cicatrizes, que entre outras coisas rendeu um documentário de pessoas transplantadas. O que que você viu na rotina destas pessoas, esse antes e depois de atividade física, a partir do momento em que elas passaram pela cirurgia? Esse relato, né, do Edson é muito importante, porque ele fala uma coisa que a gente sempre repete, né? A gente se acostuma com mais ou menos, né? A gente tem uma vida, essa sociedade da pressa, né? Tá todo mundo sempre frenético e tal, e isso vai levando a gente a esquecer de nos cuidar mesmo, né? Eu não estou falando de performance, eu estou falando do mínimo cuidado, um ritual básico diário para a gente ter mais saúde. Cuidar do corpo, da cabeça e do coração, né? Esse relato dele é diferente, porque o Cicatrizes, ele parte de 10 histórias de 10 pessoas transplantadas, de diferentes órgãos e diferentes realidades. Então, por exemplo, a Liege, ela é uma transplantada de pulmão. Ela foi ficando debilitada ao longo do tempo, ela ficou numa fila à espera, e ela foi realmente perdendo a capacidade, qualquer tipo de possibilidade de qualidade de vida. E ela é uma pessoa muito altiva e tal, mas realmente aquela situação dela foi agravando o quadro. Ela fez o transplante e pouco tempo depois ela é professora de educação física, de pilates, enfim, ela é bicampeã mundial dos 100 metros rasos, né, dos Jogos Mundiais para Que Transplantados. legal. A gente tem essa versão brasileira, mas existe né, uma Olimpíada dos Transplantados, em que vão, enfim, pessoas do mundo inteiro, e ela tem essas 2 medalhas de ouro, né? Então, a vida dela depois ficou absolutamente maravilhosa, assim, não é nem normal, porque ela não sabia o que era normal antes, né? Então, tem muitos personagens, mas transplantados de coração, transplantados de fígado, a Laura, que é uma criança, hoje adolescente, ela passou por várias cirurgias até 1 ano e descobriu que realmente precisaria do transplante. Pegou o pedacinho do fígado do irmão mais velho, e aí depois também pratica esporte, dança, canta, faz teatro. Uma criança, como diz a mãe dela, Daisy,
absolutamente normal. E o que é ser normal, né? E lida com a cicatriz, porque também o nome do projeto, ele começou, ele foi muito orgânico, né? Você vai conhecendo e vai, não, vamos fazendo, e respeitando as histórias, e respeitando aquele repertório que foi chegando e o meu sentimento. E a cicatriz, eles falam, né? Todos eles, que é o sinônimo, a representação da vida nova, né? Então a Laura tem uma cicatriz imensa na barriga, e ela não liga para isso, ela usa top, usa biquíni e tal, é uma criança que teve também que lidar com todo tipo, né, de curiosidade e maldadezinha até de algumas outras crianças e pessoas também mais velhas, né? Então, são muitos fatores que extrapolam essa vida muito boa, essa qualidade de vida que acontece depois do transplante, né? E o esporte, Cássia, você que pratica também, ele realmente é um convite para a gente testar os nossos limites, a nossa paciência, a resiliência. Hoje tá bom, amanhã não tá. Você treina para uma prova, uma corrida de rua, tá tudo bem bonitinho, aí chove, aí venta, e aí você não acordou não tão legal, enfim. Então, o esporte, ele é realmente um convite para que tudo pelo que eles passaram durante o processo de transplante, que não é o meu caso nem o seu, fique ainda mais evidente, né? Então, são muitas histórias e uma última só, eu preciso falar aqui do Mancha. O Mancha é skatista, foi skatista desde sempre. E ele nunca teve nada, enfim, com uns 10 anos começou a se sentir meio cansado, enfim. Bom, e aí ele foi ver, ele tinha um problema de rim. Ele não tinha nenhum familiar, ele é filho único, família muito pequena, o pai skatista também. E aquela coisa, né? Skatista, tal, se machuca. Enfim, ele foi deixando. E aí ele ia precisar de um transplante. Ele falou, transplante, que loucura, isso é coisa de ficção científica. E aí a mulher dele, que é uma chefe de cozinha, Camila, vendo lá uns documentos, viu que ela era compatível e ele foi passar por um transplante. Ele tem um rim da mulher dele. Só que este transplante foi em 2016, quando estava sendo realizada no Brasil a Olimpíada do Rio. Uhum. E o Mancha, skatista, sabia que em Tóquio seria o primeiro ano, a primeira Olimpíada, em que seria incorporado o skate, né, como esporte olímpico. E ele olhando a televisão lá num hospital em Porto Alegre, ele falou, ele é bem blasezão, tranquilão, corredor também e tal. Ele falou, eu quero ir para Tóquio, eu vou estar em Tóquio. Aí ele, ops, mas como assim planejamento a longo prazo? Eu vou passar por um transplante, será que eu vou viver, vou morrer, o que vai acontecer? Em Tóquio ele foi, não só assistir, olha, não chora, Renata, ele foi como técnico da seleção brasileira olímpica de skate. Então, é muito legal, né? Realmente muito, muito emocionante, muito impactante. E é um projeto multiplataforma, que começou com uma exposição fotográfica, fotos tiradas por um transplantado, Antônio Carlos Mafado, um velhão, velho de guerra, cobriu guerra mesmo, cobriu Ayrton Senna, um cara muito antigo, que tinha uma sensibilidade para fotografar, como ninguém, porque é um transplantado também. E aí a gente, no shooting fotográfico, a gente também... Aquela economia que a gente faz, aquele milagre com a verba pouca que a gente tem, não é, Cássia? E aí a gente escolheu depoimentos de todos, tal, e a gente transformou num documentário, que foi, enfim, estreia no cinema, e ele está em alguns streamings por aí, e a gente tem um outro documentário agora, aprovado pelo PROAC, que estamos captando, viu, pessoal? Dinheiro para conseguir viabilizar. Mas temos videocast, podcast, rodas de conversa, enfim, o que a gente quer é realmente disseminar a cultura da doação de órgãos. Mostrar que essas pessoas que estão contando as suas histórias, no Cicatrizes são 10, são pessoas que só estão aqui porque alguém disse sim, né? E é isso, no Brasil a família precisa dizer sim, vou doar. Então a gente precisa conversar com as nossas famílias antes que alguma coisa aconteça, né? Isso. É isso que a gente precisa. Então esse projeto é realmente muito, muito bonito. Já entendi que o seu esporte do coração é o tênis, é isso? Atualmente é o tênis. Já foi futebol, já foi vôlei, já foi corrida, hoje é o tênis. Que bacana. E o que mais você faz? Porque a gente sabe que para praticar o tênis é bacana que você tenha atividades complementares ali. Como que é a sua rotina de atividade física? Então, mais recentemente, né, por conta da idade também, né, aí a minha fisioterapeuta, porque eu acabei tendo uma lesão por conta do tênis, eu tive uma lesão aqui do manguito rotator, e aí eu tive que fazer uma fisioterapia intensa para recuperar isso. E aí ela falou que eu precisaria fazer academia, né? Para força muscular e todas as coisas. Então eu faço um pouco de academia para manter a parte muscular.
E aí sim, o que eu gosto de fazer que é treinar o tênis, né, jogar tênis. Bacana. E tênis quantas vezes por semana? Até antes de alguns perrengues que eu tive aí Aham. por esses tempos atrás, eu estava jogando entre 4 e 5 vezes por semana. Nossa, bastante. Bastante, bastante. E é interessante, né, Renata, que ouvindo aqui o Dr. Edson, ele tem o relato que é muito comum aquelas pessoas que realmente gostam de atividade física, que é já ter passado por diversas modalidades, que é uma coisa tão bacana, tão rica, e que inclusive mostra o quanto você pode fazer, mesmo em momentos, por exemplo, que você tem algum tipo de lesão. Então, eu gosto de correr, mas agora eu não estou podendo correr, estou com uma lesão. Mas, cara, eu vou lá e faço musculação, dá para fazer pilates, dá para fazer um monte de outras coisas. Quero ouvir você também, Renata, porque eu sei que você faz muito exercício, é uma inspiração para muita gente. Como que tá a sua rotina de treinos? O que que você anda fazendo? Ai, tá bonita, viu? Na verdade, podia estar mais bonita, porque eu corro, eu pedalo, e eu gosto, o que eu tenho gostado realmente nesses últimos tempos é fazer trilha em montanha e também montanha em altitude. Enfim, eu me joguei aí não faz muito tempo em alguns vulcões no Equador. Minha filha morava no Equador na época, e ela falou: mãe, eu tô vendo aqui, eu acho que a gente pode fazer. Eu falei: bom, você está dizendo, vamos. E aí a altitude, ela é completamente, né, tira você completamente da sua rotina, da especificidade do que você faz. Então, esse tipo de experiência, ele reforça para mim aquilo que a minha maturidade, inclusive na prática de esporte, já me traz, que é eu quero ter o corpo preparado para fazer qualquer coisa que apareça, né? Então não é o corpo, a bunda dura, a barriga chapada, né? Que tanto É. se prega por aí, se preconiza e acaba afugentando muita Uhum. gente do exercício, né? Eu corro, já fiz meia maratona, acho que maratona não é para mim. Não, nunca me preocupei com o meu pace, mas eu acho que a corrida, ela te dá uma mensuração muito legal da sua evolução, né? Você que Sim. corre, você hoje corre meia hora, a pessoa começa correndo muito pouco, né, nessa meia hora, você caminha 5 minutos, corre 30 segundos e tal, vai indo, quando você percebe, você está correndo os 30 minutos, né? E a evolução, ela é muito mensurável. Então, eu acho que para gente que gosta de ter o esporte também, num certo desafio, para mim, faz sentido, eu gosto muito da corrida. Pedalar é o que eu mais gosto de fazer. Eu adoraria, enfim, pedalar na estrada, tal, mas tenho um pouco de medo, enfim, por vários motivos. Então, eu tenho uma bikezinha de spinning em casa, coloco ali uma música, coloco, enfim, alguma coisa para estudar e fico ali rodando a minha perninha. Gosto bastante. Mas eu faço bastante musculação, bastante trabalho de fortalecimento. Viu, doutor Edson? Porque Sim, eu antes da faço sua também lesão, agora. ele foi fazer depois que se lesionou, não é mesmo? Fisioterapeuta brigou com ele. O Manguito Rotador, ele é um grande professor, né? Ele nos ensina o que Nossa! nós precisamos fazer. Sei como é. Não é? Ele tá sempre apitando ali, Tá, né? Tá é. sempre rodando na nossa cabeça. Eu já tive algumas crises de dores lombares, eu tenho uma protusão discal, e tudo que eu ouvi de médicos do esporte, né, que trabalham com pessoas que praticam esporte, que a gente precisa se movimentar, né? O movimento realmente ele é fundamental para a cura, né? Então eu já tive várias dores, problemas graves de coluna e hoje eu não tenho mais. Fiz muita fisioterapia, faço fisioterapia. Eu adoro os fisioterapeutas, eu acho que a fisioterapia deveria estar ali no nosso treino, né? Não só depois de alguma coisa acontecida, mas... Então, esses treinos todos de fisioterapia eu levo para academia e fico lá na minha. Sou meio antissocial na academia, não Ah, falo é? com ninguém. Eu vou lá, chego e tal. Focada. Focada. Hashtag focada. Mas pode falar comigo, tá, gente? Se me encontrar na academia, que eu sou uma pessoa simpática. Que eu tô ali, tenho uma cara de brava, mas eu gosto. Aham. Esse treino de fortalecimento, ele me permite fazer várias coisas. Então, quando eu viajo, eu gosto muito de estar na natureza, fazer coisas que colocam a mochila nas costas e dependo das minhas pernas. Então, é importante que a gente esteja com o corpo ok, né? Uhum. Para nos levar. Eu sempre falo, né, que o lugar mais alto, ele normalmente nos traz a melhor paisagem, o melhor cenário. Mas para subir lá, você vai precisar estar com o corpo possibilitando que você chegue, né? Então, corpo, cabeça, coração, né? Essa tríade aí que é fundamental, cuidar do corpo, a cabeça, organizando ali tudo, tal, mas você também, às vezes, mandando ela ficar quieta, o coração fala, dá licença, cabeça, peraí que eu tenho sentimentos. Enfim, então eu misturo tudo isso, mas corrida, pedal e esportes em geral, montanha, trilha, natureza. Acho que a natureza também mostra bastante pra gente que a gente é nada, né?
É, Coisinha bem pequenininha. bem Quando você pequenininha. chega num vulcão, você tá ali no meio do nada, você olha e você fala, é, obrigada, obrigada. Enfim, que eu fique aqui o tempo que me restar, né? Porque é bonito demais. Já que a gente está falando de sentimentos, de coisas bacanas do coração, tem uma coisa que eu considero muito importante quando a gente pensa em atividade física, que é a questão da coletividade, né? A gente sabe o quanto é importante você estar com outras pessoas, você dividir com outras pessoas o apreço por uma atividade. Por isso que eu fiquei tão impactada quando eu soube da existência dos Jogos Brasileiros para Transplantados. E eu sei que você, doutor, também está envolvido nisso. Qual que é a importância para você de ter essas pessoas juntas praticando esporte? Não, é super importante, né? Então, assim, são várias pesquisas que falam que se você estiver socializando, né, a sua longevidade provavelmente aumenta. Então, isso já é meio que comprovado. Nós também a BTX é a associação, né, nós fizemos um estudo que mostrou, né, que se a pessoa ela tem um companheiro ou ela tem uma pessoa ali do lado que ajuda a cuidar, ela também adere melhor ao tratamento, ela faz tudo melhor. Então, assim, você ter alguém com quem você socializa impacta muito no tratamento. Agora, os jogos, ele tem essa função, um pouco do que a Rê já falou, né? Que, assim, é pôr todas essas pessoas juntos, porque algumas vezes as pessoas têm essa tendência de achar que, puxa, por que comigo, né? Eu tô aqui nessa situação, que é uma situação algumas vezes bem difícil, né? Uhum. E ela fica sempre se perguntando, pô, mas por que comigo? Eu, não sei o quê. Existe uma tendência de vitimização, ainda mais depois de um processo de doença longo, né? Então, assim, é super importante que você esteja com outras pessoas, que esteja socializando e as pessoas fazendo atividade física e colocando essa condição de que, não, todo mundo pode fazer uma atividade física, todo mundo pode ter um padrão de vida como de qualquer outra pessoa, que é isso que acontece nos jogos. Então, são pessoas transplantadas de todo tipo de órgão, dos mais diferentes doenças que ocorreram né, fizeram com que elas passassem por um transplante, e que estão lá todas na mesma situação, fazendo o seu exercício da forma como elas podem fazer, porque assim, é uma competição, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa super competitiva que você tem que ter um índice para entrar, não. Assim, se você nada e nada cachorrinho, você pode ir lá, cair na água e nadar cachorrinho, que está ótimo se você terminar. E é isso, né? Mostrar que a atividade física tem esse poder, né, de melhorar toda a sua condição física, inclusive condição psíquica, tudo isso, mas de pôr todo mundo junto para discutir, para conversar, para trocar ideia, né, para, no fim das contas, o que a gente fala, para celebrar essa nova chance que todo mundo acabou tendo, né, por conta do transplante. E isso traz, assim, uma energia que, quando eu participei dos Jogos Mundiais, e foi por isso que depois a gente idealizou os Jogos aqui no Brasil, então quando eu participei dos primeiros Jogos Mundiais, assim, é uma coisa que você fala, nossa, isso é mágico, né? Você está aqui nessa situação, tem gente do mundo inteiro, então assim, do mundo inteiro, né? Então você sempre acaba saindo do seu particular, quando você coloca em perspectiva que é o mundo inteiro, então você começa a ver que, puxa, né? Não é tão assim, né? Vamos tentar fazer um pouquinho da nossa parte aqui, né? Então, assim, eu acho que tem tem esse objetivo, né? De trazer para as pessoas transplantadas essa possibilidade de estar junto, de comemorar, de tudo isso, aí sim, isso é uma coisa super importante, na verdade, de mostrar para a sociedade, né? Que o transplantado não é essa pessoa que tem que ficar resguardada numa bolha, né? Não tem que ficar ali sem fazer nada, porque isso ainda existe. Existem alguns mitos em volta do transplante, que todo mundo acha que o transplantado é uma pessoa que depois que transplanta tem que ficar É uma pessoa frágil. né? Então tem que desmistificar isso, porque, assim, uma coisa que acontece é que a maioria das pessoas que passam por um transplante não conseguem, algumas vezes, retornar, algumas vezes não, muitas vezes, 57%, não retornam ao mercado de trabalho, por conta desses mitos, né, ao redor do transplante. Então, a atividade física, o fato da pessoa estar lá fazendo, nadando, correndo, andando de bicicleta, jogando, não sei o quê, mostra essa força, né? Mostra essa condição de superação,
Então, por isso que também a gente idealizou os jogos aqui, para que as pessoas pudessem mostrar, né? E todo mundo pudesse ver que, assim, a pessoa transplantada pode fazer qualquer coisa, inclusive voltar a trabalhar, como qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra pessoa. Então, esse é o nosso propósito com os jogos também. Bom, então eu vou fazer o seguinte, o nosso tempo está acabando, eu quero uma última palavra sua, Renata. Para quem está nos acompanhando, não tem muita ideia de como é a vida de uma pessoa transplantada, inclusive de toda a potencialidade dela, como estava explicando aqui o Dr. Edson. Que mensagem que você quis passar com os Cicatrizes e você quer deixar para as pessoas que estão nos escutando hoje? É a vida, né? A vida, ela tá aí pra gente viver. É muito breve. A gente tá aqui, rapidinho a gente vai embora. O Cicatrizes se propõe a contar histórias de pessoas que vivem intensamente depois de um transplante. Elas não vivem mais ou menos. Elas não são café com leite. Café com leite, vivendo mais ou menos, a grande maioria da população que tá aí refém de um esquema frenético, né, de trabalho insalubre, achando que está sempre com pressa, que não pode cuidar da saúde. A gente pode, a gente tem 24 horas, a gente precisa dormir um tanto dessa parte, mas a gente pode sim se relacionar. A gente vive, infelizmente, num país com um abismo social imenso, né? Então não dá para a gente não falar sobre isso, porque a realidade não é a mesma para todo mundo. Mas eu conheço pessoas de todas as classes sociais, raças, crenças, idades, que têm uma vida ativa, que conseguem e que a partir da positividade, do otimismo, que também é fundamental, elas têm sim uma vida plena, cada um com a sua realidade ali. Então, o esporte, mexer o corpo, movimentar é fundamental. E esses transplantados são uma aula de alegria, de amor e principalmente de empatia, de interesse pelo próximo, que é o que eu acho que está faltando também no nosso mundo hoje. Ah, demais. E você que está nos escutando, saiba que você sempre pode assistir ao Bem-Estar em Movimento. Além de nos escutar, a gente está sempre na transmissão no nosso canal no YouTube. Não se esqueça disso, inclusive para ouvir edições anteriores. E se você tem uma ideia, uma sugestão aqui para a gente de tema, pode também enviar para cá. Pode mandar para o meu e-mail, cassia.godoy@cbn.com.br. Renata Venere, quero demais agradecer a sua presença aqui. A Renata, que eu tenho a alegria de ter como amiga, além de colega de trabalho, jornalista. Amiga íntima, gente. Não é de hoje. Não é de hoje. A Renata faz tempo. Ela é CEO, apresentadora do canal Corpo, Cabeça, Coração, autora de Atividade Física no Cotidiano, idealizadora desse projeto maravilhoso, Cicatrizes. Renata, obrigada pela presença. Cássia. Uma alegria ter você aqui. Alegria. Gente, vamos nos mexer. Muito obrigada. E quero agradecer muito também a presença do Dr. Edson Aracaki, médico, tenista, transplantado renal há mais de 20 anos, presidente da Associação Brasileira dos Transplantados. Dr. Edson, muito inspirador te ouvir. Obrigada pela presença aqui hoje. Nossa, eu que agradeço a possibilidade da gente estar aqui discutindo esse tema tão importante. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.